Júnior conversa com a gente agora, ao vivo. Patriota, como saber se vale a pena ou não financiar um imóvel? Por esse programa traz então as informações pra gente. Bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para quem está acompanhando aí o Jornal da Cidade. Pois é, essas mudanças que foram anunciadas pela Caixa vão ser implementadas, né, a partir do dia 7 de julho. Nós vamos conversar aqui mais sobre o assunto com Renato Chaves, que é economista. Renato, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. Para quem está pensando em fazer um investimento aí, adquirir a casa própria por meio do Minha Casa Minha Vida, que é interessante planejar, se organizar para fazer um investimento como esse? Bom dia para você, bom dia a todos. É uma boa ideia. Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal que visa tentar facilitar a aquisição de casa própria dependendo da renda da família, né, do domicílio. Ele era focado mais em baixa renda. Hoje o foco do governo é tentar levar isso para outras faixas de renda, né, tanto que agora a faixa 3 foi ampliada. Uma boa parte da ampliação de quanto a família pode ter de renda para poder aderir ao programa se deve à inflação, né, vai tentar fazer com que o programa fique menos defasado. Então você tem 3 faixas de renda, que varia quanto que o imóvel pode ser adquirido e varia também quanto que a taxa de juros vai ter, dependendo da região do país. Essas mudanças vão fazer com que mais gente, né, possa ter acesso ao programa, né, que passou a ser Casa Verde e Amarela no último governo e agora voltou a ser Minha Casa Minha Vida, né? Nome por nome não faz diferença. O que faz diferença mesmo é o que foi implementado agora, né? Por exemplo, no caso das faixas de renda, agora vai até 2.2 mil a primeira faixa, né? R$2.200 por mês. A segunda faixa vai ser de 2.2 mil em torno, 2.220, né? 2.260 até 4.400 mensais e depois de 4.400 mensais até 8 mil, com o governo já dizendo que quer implementar até 12 mil. Isso é complicado economicamente, porque pode gerar distorções. Quem tem 12 mil por mês, provavelmente tem condições de conseguir financiar a própria casa a preços de mercado, sem precisar de um financiamento subsidiado pelo governo, que o subsídio envolve tanto juros, quanto a parcela que o governo paga, isso daí que pode chegar até 95% em alguns casos de baixa renda, que é para poder facilitar mesmo. Só que pelo menos isso aí destrava o setor da construção civil, que estava parado, isso pelo menos gera emprego, que o que o governo quer de fato não é necessariamente que as pessoas adquiram casa própria, o interesse é aumentar o nível de emprego do país. Com relação aos juros também, as regiões Norte e Nordeste, né, passou de 4,25% para 4% ao ano e nas demais regiões de 4,5% para 4,25% ao ano, ou seja, é uma atenção maior para as regiões mais pobres, né, digamos assim. Isso aqui é o valor de face, né? Isso é o que o governo espera que a gente acredite. Essa redução parece pouco, mas ela é significativa porque esses financiamentos são financiamentos longuíssimos, prazo 30 anos às vezes, e esse 0,25 faz toda a diferença no prazo cumprido. Só que essas mudanças nas taxas de juros, elas refletem muito pouco que a gente teve de inflação até agora, né? A esperança do governo é que isso destrave pelo menos a aquisição, que é o que importa para os números logo no começo. O que faz mais sentido você olhar na realidade são os valores dos imóveis. Então você tem aí imóveis até 358 mil financiados para a faixa 3, que é o pessoal que vai de 4.400 a 8 mil. Isso é um fator que já entra na classe média na prática, que é o que eu confio que realmente, de fato, precisa desse programa. Na minha opinião, não precisa. Mas quando você olha nas faixas 1 e 2 de renda, os valores dos imóveis mudam. São de 190 mil até 250 mil. Mudam com relação ao quê? Com relação a alguns estratos sociais, ou seja, a própria renda, que é a faixa que a pessoa está, e a área do Brasil onde esse imóvel vai estar localizado. Esse valor vale muito mais a pena você olhar do que necessariamente a taxa de juros. O ambiente econômico atual, Renato, está propício para você fazer um investimento como esse, adquirir a casa própria, a perspectiva também para os próximos meses? O interessante é que esse programa ele meio que ignora a situação atual da economia, porque a taxa de juros subsidiada com um financiamento onde um pedaço do valor também é subsidiado, está ignorando na prática a atual conjuntura econômica. O que é que a gente tem hoje? Juros altíssimos, 13,85% ao ano, com perspectiva de queda, começo de queda em agosto. Isso está prejudicando já a indústria nacional, porque está caindo, mas a intenção do governo é tentar gerar emprego, não só no programa Minha Casa Minha Vida para destravar a construção civil, como nos carros que a gente viu recentemente também, aquela ideia do governo de tentar facilitar o financiamento de carro popular, entre aspas, prejudicou até o setor em primeiro momento, porque fez com que a demanda atual caísse, já que o preço ia cair em breve, era melhor não comprar nada agora. Isso não acontece com o programa Minha Casa Minha Vida, pelo menos, até porque muitos dos imóveis são comprados na planta. Então, quem está podendo comprar, depois da organização que você falou no começo, que é muito importante, provavelmente vai valer a pena, mesmo não pode ser dito pelos carros, né? O subsídio também teve um aumento, né, para a compra aí do imóvel. Antes chegava
a 47.500, agora é de 55 mil. Isso leva em conta fatores populacionais, né, sociais e de renda também, né? São os pesos que a gente chama, né? Onde é que o imóvel está localizado, nesse local, com a renda média que está sendo implementada, a questão de saneamento básico também tem que ser levado em conta. Tem até outro fator que você não mencionou, mas é preciso mencionar, que a medida provisória que foi editada com relação a isso, tentava obrigar com que as casas tivessem painéis solares. É uma ótima ideia, na minha opinião, isso facilita muito a renda de energia para quem vai morar lá, e foi até a ANEEL que pediu para que fosse colocado isso, só que as concessionárias, né, de energia não gostaram da ideia, porque uma das coisas que tinha lá era que era obrigatória a compra compulsória do excedente de energia, e a compra quer dizer que eles vão gastar dinheiro, já disseram que não queriam. Você vê como funciona a questão de interesse lá em Brasília, né? Provavelmente vai ser vetada, tem muito interesse contrário, apesar de ser uma ótima ideia, para você ver como esse programa, até na parte boa, a turma tenta parar com ele, só que com relação especificamente ao subsídio que você falou, isso é só um ajuste de inflação. Se você for pegar esse 47 mil para 55, a inflação no período de 10 anos até é maior do que isso. Então isso aí não é grande coisa não. Falando em inflação e aí para os próximos meses, essa inflação pode influenciar no Minha Casa Minha Vida? Sim, mas não diretamente nos preços, mas nos juros. A inflação está mais ou menos sob controle, já entrou dentro da meta, né, que é um intervalo. Vai cair um pouco mais até o Banco Central começar a cair. Só que a inflação, nesse caso, ela serve mais para você ver como é que está a taxa de juros desse programa. Quanto mais a taxa de juros fica alta e a inflação cai, melhor essa taxa de juros que o Minha Casa Minha Vida dá. Por quê? Porque ela está descolada da realidade do ponto de vista de mercado. Ela é subsidiada para empurrar a casa nas pessoas. A priori isso pode parecer uma boa ideia, só que na verdade isso pode causar distorção econômica no médio e longo prazo, isso é assunto para outro momento, mas no momento agora, juros, ele está mais voltado para tentar combater a inflação de curto prazo, que é muito pegajosa por causa de serviço, do que necessariamente compra de imóveis. Assim que os juros começar a cair, os imóveis travam sozinhos, mas esse programa vai adiantar essa situação. Muito bem, obrigado pelas informações. Renato Chaves, economista, né, trazendo para a gente aqui os detalhes de como vão funcionar essas novas medidas que foram implementadas aí pelo programa Minha Casa Minha Vida. Essas medidas entram em vigor a partir já do dia 7 do próximo mês. Rodrigo. Muito bem, Patriota, obrigado aí pelas orientações, né, para que as pessoas possam aderir aí a esse